Um fundo imobiliário para não te dar dor de cabeça, só investe em ativos AAA nas melhores localizações de São Paulo, está aumentando os rendimentos e acabou de fazer uma nova aquisição. Já sabe de quem eu estou falando? Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos e você já sabe, a ideia desse canal é tratar de fundos imobiliários de forma aprofundada. No vídeo de hoje a gente vai falar do PVBI11, a gente vai passar por tudo desse fundo, cada um dos ativos, as regiões que ele investe, o ciclo imobiliário e também ao final aquele resumo que todo mundo adora. Então não perde esse conteúdo que tá incrível. Iniciando o nosso vídeo sobre o PVBI11, o FII VBI Prime Properties, ele que é administrado pela BTG Pactual, maior administradora fiduciária de fundos imobiliários. A gestão é feita pela VBI Real Estate, segmento lajes corporativas, mandato é renda e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da VBI Real Estate, empresa criada em 2006, focada exclusivamente no mercado imobiliário, em estrutura verticalizada. Dois pontos interessantes para a gente notar aqui: uma empresa que é focada exclusivamente no mercado imobiliário, traz um know-how, traz um conhecimento, traz uma base de realmente atividade dentro desse segmento. Acho que isso é interessante a gente ver nas gestões. E também essa estrutura verticalizada quer dizer que eles fazem tanto o desenvolvimento e o projeto de ativos imobiliários e também fazem a gestão desses imóveis. Possui aí 5,2 bilhões de reais sob gestão e duas vertentes de investimentos: fundos imobiliários listados e private equity. Atuam nos setores de escritório, shopping, residencial, logística e student housing. Então a gente vê que a VBI tem braços em diversos segmentos. Possui aí outros 4 fundos imobiliários além do PVBI11, o CVBI, RVBI, EVBI e o LVBI, o fundo de logística da casa, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, tá aqui no card para vocês acompanharem. Dados do PVBI11, a IPO dele em julho de 2020 a R$100, então é um fundo que está fazendo agora um ano. Pico de cotação dele R$100,19 lá em 2 de outubro de 2020 e o vale de cotação R$92,01 recentemente aí em 26 de maio de 2021. O preço atual no dia que eu tô gravando esse vídeo, R$93,60. O fundo realizou até o momento uma única emissão, quando lançado ao mercado, captando aí incríveis R$972 milhões, muita grana para uma primeira emissão. Com esses recursos, eles adquiriram 2 ativos imediatamente. Eles fizeram um takeover do FVBI11, que é só um imóvel em São Paulo, que é o Faria Lima 4440, e depois adquiriram o Park Tower. Em dezembro de 2020, eles alocaram a parte do caixa no fundo imobiliário HAAA11, também é um fundo voltado aí para lajes corporativas AAA, quando então eles resolveram fazer uma nova aquisição, o Union Faria Lima. Obviamente a gente vai passar por todos esses ativos, todas essas alocações. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo, então já peço seu like, seu comentário, peço também que você se inscreva. A gente repara aqui no canal que menos de 1/3 das pessoas que comentam e deixam um like são inscritas, então não deixa aí de se inscrever para você receber a notificação de todo o nosso conteúdo. PVBI no mercado hoje, um patrimônio líquido de R$937,4 milhões e um valor de mercado de R$922,9 milhões, o que dá um PVPI de 0,98. Ele é 41º dentro do IFIX e tem uma participação de 0,9% no índice. Falando em número de cotistas, já são 31.680. A taxa de administração do fundo é de 1% do patrimônio líquido e é importante a gente lembrar que ela estava isenta pelo primeiro ano de atividade, então agora em julho ela começa a ser cobrada. E ela tem uma condicionante, né? A distribuição tem que ser 0,54 por cota ao mês para que seja cobrada essa taxa de gestão. Data call é o último dia útil do mês, aquele dia que você precisa ter a cota na sua carteira, e a data de pagamento até o 5º dia útil subsequente. O último rendimento do fundo foi de 0,54 por cota, deu um dividend yield de 0,57%. No acumulado de 12 meses, R$4,40, dá um dividend yield aí de 4,63%. Como ele tem menos de 12 meses, eu fiz aqui uma média de que ele distribuiu 0,49 nos últimos meses, e aí explodindo para 12 meses ele dá um dividend yield de 6,3%. Fiz a comparação aqui com outros fundos que também têm ativos em regiões Prime. O PATC11 distribuiu aí nos últimos 12 meses R$3,57, um dividend yield bem baixinho de 5,35%, e o HGPO11, que lembrando é um fundo de gestão passiva, distribuiu aí R$11,78, que deu um dividend yield de 5,33%. Highlights do relatório gerencial de maio de 2021, iniciando aqui pela DRE do fundo. Então uma DRE bem simples. Eles mostram pra gente aqui que o mês de competência, que é o uso dos ativos, é abril de 2021. O pagamento dos recursos pelos inquilinos foi em maio de 2021 e os rendimentos estão sendo distribuídos agora em junho. O total da receita imobiliária foi de 5,2 milhões de reais.
Esse fundo aí teve só 0,1 milhão de reais de despesas operacionais, mas aí eu faço a ressalva aqui que a partir de julho se inicia a cobrança da taxa de gestão, então a gente vai ver um aumentozinho aqui nessas despesas operacionais. E o total de lucro foi de 5,3 milhões de reais, porque ele teve um resultado financeiro positivo. Ainda fez aqui uma reserva de lucro de 0,1 e distribuiu então 0,54 por cota. Olhando a carteira por segmento de locatários, a gente percebe aqui uma preponderância de 60% no setor de saúde, mas na verdade isso aqui representa um único inquilino, que é a Prevent Senior, que ocupa 100% do Park Tower. Outros 23% instituições financeiras e as outras participações bem pequenininhas aqui. Alocação por indexadores, a gente vê que 60% dos contratos são indexados a IPCA, 33% a IGPM e tem 7% aqui de INPC. Lembrando que esse fundo ele fez várias alterações de contratos para IPCA. Antigamente ele chegou a ter 100% da indexação da carteira em IGPM. Quanto aos vencimentos dos contratos de locação, a gente vê uma situação bem tranquila. Nenhum contrato vencendo agora em 2021, só 2% em 2022. Um ano mais próximo com mais força aqui é 2024 com 21% dos contratos, e a gente vê que mais de 2030 aqui 60% é exatamente aquele contrato com a Prevent Senior que tem mais de 10 anos de duração. Partindo para o comentário da gestão, o fundo informa para a gente que 100% dos imóveis estão locados e o prazo médio remanescente dos contratos é de 7,7 anos. Então, para quem gosta de segurança e tranquilidade, o PVBI tem contratos bastante longos. O fundo não teve aqui nenhum atraso ou inadimplência, recebeu a totalidade dos recebíveis. Falando em gestão dos ativos, há vários relatórios gerenciais, o PVBI vem informando para a gente que tem feito um pequeno retrofit no FL 4.440. E para finalizar, o fundo informa a situação do caixa. Ao final de maio eram 136,4 milhões de reais, mas isso não considerava o impacto da aquisição do ativo União Faria Lima. O fundo realizou o pagamento da primeira tranche, 40% da transação, no total de 72,9 milhões de reais. Considerando então esse desembolso, o caixa do fundo passa a ser de 63,5 milhões de reais. É importante destacar que com o pagamento da primeira parcela passa a ser devido o pagamento de renda mínima garantida, equivalente a 6,9% ao ano, que representa um incremento de receita imobiliária de aproximadamente 0,04 por cota. Olhando agora o portfólio do PVBI 11, Park Tower, o fundo tem uma participação de 100%, atualmente tem só um locatário, como eu já adiantei para vocês, a Prevent Senior. Hoje ele representa 58% da receita. Já o FL 4.440 é um ativo multilocatário, atualmente com 10 inquilinos, tem uma BL total aí de 22.112 metros quadrados. O fundo tem metade disso, também está 0% de vacância. E a nova aquisição, o União Faria Lima, 50% do fundo, e ele tem aqui uma receita de 7%, que representa exatamente aquela renda mínima garantida que a gente comentou. E para finalizar, o restante do caixa está alocado aí no HAA11, um fundo de lajes corporativa AAA da Red Investimentos. Atualmente o fundo só tem um ativo, que é o WT Morumbi. Ele fica lá na região da Chucre Zaidan. É uma região que hoje apresenta uma vacância muito alta, em torno de 30%, mas é um vetor construtivo muito importante na cidade de São Paulo. Então, até em entrevistas recentes, o gestor do PVBI já mostrou que ele quis participar indiretamente do crescimento daquela região via essa alocação. E é importante a gente lembrar que o próprio fundo ele só tem 3% de vacância, estão bem abaixo da região. Falando agora de rendimentos, que eu sei que é o que você mais gosta de ouvir, a gente percebe que de setembro a dezembro de 2020 o PVBI pagou em torno de 0,47 por cota. De janeiro até abril ele pagou em torno de 0,50. Esse aumento de dezembro para frente aconteceu exatamente pelos reajustes dos aluguéis. Ele foi um dos poucos fundos que conseguiu passar muito reajuste de inflação, e também da alocação do caixa lá no HAA11, que estava distribuindo um bom rendimento. E agora em maio eles conseguiram entregar 0,54 por cota, isso porque eles adiantaram uma revisional que estava prevista só para 2022, adiantaram agora para 2021 junto à Prevent Senior, e aí o fundo conseguiu aumentar um pouquinho, fazer um reajuste no preço de aluguel. Do outro lado, ele teve que ceder a indexação do contrato, saindo de IGPM para IPCA. Partindo agora para a avaliação do portfólio, passando por cada ativo, a sua qualidade e a região que ele está inserido. O primeiro deles, o FL 4.440, a gente vê que é um ativo muito interessante, tem diferenciais sustentáveis, isso chama a atenção, e ele fica localizado aí no filé de São Paulo, que é a Faria Lima. A região da Faria Lima apresenta uma vacância no final do primeiro trimestre de 2021 de 11%, então uma vacância até que baixa. Alguns outros pontos cruciais que eu trouxe para vocês:
ele representa 37% dentro do patrimônio líquido do PVBI 11, é um AAA e o fundo tem 50% de participação no imóvel. Além disso, eu trouxe aqui que mesmo sendo um alta classe, o fundo vem fazendo melhorias, vem fazendo retrofit para deixar o ativo, deixar o imóvel sempre muito atrativo para os clientes. O outro imóvel é o Park Tower, também tem os mesmos diferenciais sustentáveis e a localização dele é na Brigadeiro Luiz Antônio, ele fica mais ou menos entre a Paulista e a região da Faria Lima, então é uma localização muito interessante também. A gente tomou por base a vacância da região da Paulista e no primeiro trimestre de 2021 encerrou em 15%, então também é uma região com vacância baixa. Esse ativo é um monousuário hoje, ele está 100% locado para Prevent Senior, é um contrato longo como a gente falou, mas é algo para ficar ligado, porque se de repente ela resolve sair de uma vez, o imóvel todo vaga. Ele representa 45% do patrimônio líquido. E agora falando da nova aquisição de abril de 2021, é o Union Faria Lima, no Itaim. Se a gente observar aqui no mapinha, uma quadra da Faria Lima e algumas poucas quadras da JK. Então realmente a localização mais privilegiada dentro de São Paulo. Outros dados que eu trouxe aqui é um edifício AAA com entrega prevista para outubro de 2023. O preço dessa aquisição por 50% do ativo foi de 176,4 milhões de reais, que vão ser pagos aí em 3 parcelas, tendo sido a primeira paga agora em junho de 2021. Foram 35 mil reais por metro quadrado, e aqui eu faço a anotação que foi um pouco acima da média da região, que está em torno de 30 a 32 mil metros quadrados, ainda mais para um ativo em construção. Muitos analistas aí comentaram essa situação. Por outro lado, ele conta com uma RMG de 6,9% por 40 meses. E aí, o racional da aquisição segundo o PVBI. Mais um ativo em região Prime, divisão do ativo com um único detentor, que facilita a imposição da gestão, não tem aquela guerra de condômino. São 20 pavimentos com lajes um pouco menores. E aí eles falam nesse escritório flexível, né? Muito importante para esse momento de pandemia. Muitas empresas não querem ocupar lajes muito grandes, então eles veem isso como uma vantagem competitiva desse ativo. O aluguel da microrregião é dos mais elevados, entre 180 a 250 reais o metro quadrado. Agora eu trago para vocês a avaliação de mercado que a VBI fez para o setor de lajes corporativas no último relatório trimestral. Olha que interessante a gente pegar aqui que o total de estoque de ativos em São Paulo é de 8.446.000 metros quadrados, de classe A+, são 3,6 milhões. Aí ele traz aqui as vacâncias de algumas regiões e eles gostam de colocar os ativos deles aqui, né, o Park Tower e o Faria Lima, dentro da região dos Jardins, né, como a gente viu, eu separei ali região da Paulista e região da Faria Lima. Eles fazem um outro tipo de avaliação, colocando aqui como região dos Jardins, que tem aí uma vacância de 9,1%. Inclusive, eles fazem comparação com outras regiões, a Marginal com 25,2%, a Paulista com 14,4%, o Centro com 14,4% também. E segundo o canal de relação com investidores do PVBI 11, a vacância na região dos Jardins, no final do primeiro trimestre de 2021, era de 10,9%, então um pouquinho acima do que fechou lá em 2020, até agradeço essa informação. Outros dados que eu quis pensar aqui pra gente, foram entregues 147 mil metros quadrados em 2020 e esperados 276 mil metros quadrados em 2021, sendo 41 mil na região dos Jardins. E para fechar esse momento do ciclo imobiliário, eu trago aqui um gráfico que foi liberado no relatório gerencial do URB-FF11, um fundo da Rio Bravo Investimentos, e para eles o segmento de lajes corporativos ainda está no quarto aqui de retração. Eu gosto de fazer aquela separação, né, as lajes corporativas em regiões menos prime um pouquinho mais atrasadas, já as lajes corporativas mais prime, que são exatamente essas, como o PVBI tem, já no momento aqui bem avançado da retração para recuperação já. Além disso, os dados finais aí do primeiro trimestre eram de mercado classe A mais com 21% de vacância, o mercado classe B com 22% de vacância. E no CBD, no Central Business District, as regiões com menor vacância, JK, Itaim, Vila Olímpia e Faria Lima nessa ordem. E regiões com maior vacância também nessa ordem, Marginal, Chucre e Berrini. Então, esses dados aqui são relevantes para você sempre que estiver avaliando um fundo de lajes corporativas, levar em consideração, projetando aí a vacância presente e futura desses ativos. E um adendo, pessoal, fato relevante de 30 de junho, outra aquisição anunciada pelo PVBI 11 é a Torre B do Complexo JK. Nessa operação, o PVBI vai ter 20% do ativo
e os outros 80% seguem com a BR Properties. A Torre B faz parte de um dos empreendimentos mais emblemáticos da cidade de São Paulo, totalmente integrado ao Shopping JK, shopping de altíssima classe, Teatro Santander, academia e demais torres do empreendimento. Total de ABL é de 30.630 metros quadrados, divididos em 6 pavimentos, com 4.994 metros quadrados. Eles também trouxeram um pouquinho de como foi formatada essa operação. O valor total para aquisição de 20% é de 184,7 milhões de reais, sendo que a conclusão da aquisição e o pagamento será realizado após superação de certas condições suspensivas. A VBI já fez um prospecto de como vai ficar o portfólio, como vai ficar a distribuição de receita, mas eu preferi utilizar ainda nesse vídeo o conteúdo atual. E aí a gente vai ter o preço sendo pago da seguinte maneira: 41,3 milhões de reais à vista com caixa do fundo e 143,4 milhões de reais pagos através de um CRI emitido aí em 2 séries. O primeiro deles de 90 milhões, a IPCA mais 5,4%, e o segundo deles 53,4 milhões de reais, a CDI mais 2,15%, sem multa para pré-pagamento. Então, se caso o PVBI fizer uma emissão muito grande e quiser pré-pagar esses CRIs aí, eles podem fazer sem nenhum tipo de multa. Adicionalmente, foi negociado com o vendedor uma renda mínima garantida por 36 meses, equivalente a R$ 164 o metro quadrado. Lembrando ali que na região o metro quadrado está sendo negociado entre 180 e 250 reais. Então, a própria VBI coloca no prospecto que existe aqui um upside para a elevação desse aluguel. Considerando a renda mínima garantida, essa aquisição representa um cap rate de 6,5% ao ano e um incremento na receita imobiliária de 0,02 por cota após o pagamento das despesas financeiras. O contrato de compra e venda contempla ainda a aquisição de um percentual adicional futuro de 25% do imóvel. Eles colocam novamente o mapinha aqui da região dos Jardins. A gente vê que esse quadrilátero aqui é muito querido realmente pelo PVBI 11, é onde ele realmente quer fazer as aquisições. A gente já tem aqui o Park Tower, o Union Faria Lima, o FL 4440, ele fica aqui exatamente no finalzinho da Avenida Juscelino Kubitschek, com o cruzamento da Avenida Nações Unidas. Então realmente é uma região muito prime, a região mais privilegiada, e o PVBI tem tudo para continuar sendo um portfólio de muita qualidade. 3 pontos então muito interessantes dessa aquisição. É o primeiro ativo que o PVBI deixa de ter pelo menos 50% de posição no imóvel. Segundo, é uma alavancagem importante, é uma alavancagem interessante, chega aí perto de 15% do total do patrimônio líquido do fundo, lembrando que ele já tem um pouco de alavancagem da outra aquisição lá do Union Faria Lima. E terceiro, como eu falei para vocês anteriormente, o PVBI ele vai se notabilizando e provavelmente em breve vai se tornar o maior fundo com o melhor portfólio dentre os fundos imobiliários, falando em termos de qualidade de ativo e localização. Partindo agora para aquele resumo que todo mundo gosta, para ficar bem clara qual é a estratégia do PVBI 11, o foco dele é em ativos de muita qualidade, todo o portfólio é formado por imóveis AAA. A busca é sempre em regiões primárias, em regiões prime location. A gente vê que todos os ativos ali na região dos Jardins, ou na JK, ou na Faria Lima, ou ativos bem próximos a essas avenidas. Outra característica importante é que o PVBI 11 ele gosta de ter o domínio dentro dos ativos que ele entra para poder impor seu know-how. A única exceção fica aí por conta da última aquisição lá na Torre B do JK, que ele vai ter só 20%, mas no acordo de compra e venda já tem uma possibilidade de expansão de mais 25% de aquisição. E a gestão complementa a sua tese com a alocação no HAAA11, que também compra ativos AAA, mas está ali voltado para a região da Chucre Zaidan. Então eles tentam surfar também essa onda de ativos muito bons, de muita qualidade. Consequência disso é que o rendimento é condizente com essa segurança. Todos os ativos com vacância zero, obviamente são ativos caros, são ativos em que os cap rates acabam ficando um pouquinho mais amassados, por isso não adianta esperar um rendimento muito elevado do PVBI 11, não é essa função que ele tem que ter na sua carteira. Outro dado que eu trago aqui é que eles têm um regulamento que permite alocar até 1/3
1/3 do PL em LCI ou CRI, e parece para mim uma ótima opção, considerando aí que eles têm em casa, né, um ativo voltado para SRI, que é o CVBI11. Isso poderia trazer um upgrade aí de rendimento. Um dado que me incomoda um pouco é a questão do Park Tower, que tá ali como mono usuário. Por isso, para vocês, que eu gosto muito da gestão do PVBI11, na verdade eu gosto muito da gestora AVBI, que ela é focada em transparência, em participação em lives, tem um RG muito completo, inclusive eles têm um site próprio para cada fundo imobiliário. E eu trago aqui uma notícia muito legal: no dia 14, na próxima quarta-feira, às 19 horas, a gente recebe o Rodrigo Abud para falar tudo sobre o PVBI11. Então, se ficou alguma dúvida nesse vídeo, já aproveita pra gente bater esse papo, vai ser muito bacana. E é bom a gente lembrar que a taxa de gestão começa a ser cobrada aí em julho de 2021, quando o fundo foi lá inaugurado. Eles tiveram essa posição aí de 1 ano sem taxa de gestão sendo cobrada. Uma curiosidade que eu trago para vocês é que o PVBI ele tá na carteira de 19 fundos de fundos, então tem muito FOF que aposta aí no PVBI11. Outro dado relevante, foi um dos poucos fundos imobiliários que conseguiu fazer o repasse da inflação nos contratos, tanto que o rendimento, a gente viu, foi aumentando ali a partir de dezembro, mas é importante a gente lembrar que ele teve uma migração importante de indexação de IGPM para IPCA em boa parte do portfólio dele. E para fechar, a questão da alavancagem, é importante a gente ter isso em mente. Eles vão provavelmente ter que fazer uma nova emissão para quitar a aquisição do União Faria Lima, isso porque o passivo hoje desse ativo é de 103 milhões de reais e em caixa eles têm aí só 20 milhões de reais, eram 63 milhões de reais, mas com a nova aquisição do JK foi cerca de 42 milhões pagos à vista, mais os custos ali de tributação, então provavelmente vai ficar com cerca de 20 milhões em caixa. Além disso, eles têm a securitização aí de 143 milhões de reais para aquisição da Torre B no complexo JK, mas lembrando que esses dois ativos contam com RMG. Pessoal, o que eu tinha para falar do PVBI11 era isso, espero que vocês tenham gostado. Peço novamente para você se inscrever. Um grande abraço e até a próxima.